Bem-vindo ao o nosso canal Faisal Chambal Oficial. Aqui estamos para mais uma apresentação, para mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje não será diferente, vamos ter um vídeo bem curto, porque sabemos que estamos numa sociedade onde as coisas estão sempre agitadas, onde as pessoas não têm muito tempo. Então, iremos aqui apresentar um pequeno estudo referente a um tema que muitas vezes tem sido controverso, não é? O tema de hoje é basicamente sobre a lei de Deus. Mas nós queremos analisar esse tópico da lei de Deus lendo um versículo em que aparentemente é dito que a lei é uma maldição, né? Esta é uma das cartas do apóstolo Paulo. Nós vamos analisar e poder compreender de facto o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer com estas palavras aqui: maldito os que estão debaixo da lei. Ou seja, qual é essa maldição da lei? Será que a lei é maldita? Se é maldita, qual é a necessidade de uma lei? Antes de avançarmos, vamos orar. Bom Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por esta oportunidade. Obrigado, Senhor, porque esta mensagem pode chegar a este irmão, a esta irmã que, neste momento, Pai, tem a sua atenção voltada para poder acompanhar este vídeo. Que o Senhor possa falar por meio de mim e que esse coração possa ser transformado, possa ser tocado, possa ser impressionado e levado a andar segundo a verdade. Bom Deus, cuide deste irmão, irmã que atenda para esta mensagem. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, antes de avançarmos também, vou pedir que possa compartilhar este vídeo com seus amigos, com seus familiares. Geralmente é dito que devemos partilhar as boas coisas com aqueles que nós convivemos, com aqueles que nós amamos. Então, é um pedido que eu faço, possa transmitir esta mensagem aos seus amigos, aos seus familiares, pode ser no WhatsApp, no Facebook, e que o Senhor possa abençoar. Então nós vamos começar lendo o livro de a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Mas vamos começar de 10. Assim é dito: pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Todos os que estão debaixo das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece na prática de todas as coisas escritas no livro da lei. Então, aqui é dito que é maldito aquele que não permanece debaixo da lei. Continuamos. Versículo 11. É evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, porque o justo viverá pela fé. 12. E a lei não vem da fé, ao contrário, o que fizer estas coisas terá vida por meio delas. 3. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Então, este é o principal versículo que as pessoas pegam para dizer que a lei de Deus é maldita. Não é? Que a lei de Deus é maldita. Mas, como sempre, é dito que um texto interpretado fora do contexto torna-se um pretexto. Então, não podemos simplesmente pegar um texto e fala-se aqui de exegese,
fazer com que o texto fale aquilo que nós queremos que ele fale, não é? Precisamos que Deus possa nos impressionar a seguir essa verdade de acordo com o que ele escreveu, e não buscarmos um texto tentando adaptar ao nosso favor aquilo que é a nossa vontade, nosso pensar, nosso desejar. Então, aqui é dito que Cristo levou sobre si a maldição da lei. Como entender isto? Querido, aqui o apóstolo Paulo não está dizendo que a lei é maldita, mas, e nós podemos começar aqui vendo que ele diz que pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Maldito é aquele que não permanece na prática de todas as coisas escritas no livro da lei. O apóstolo Paulo tirou esta citação do livro de Deuteronômio, capítulos 27 e 28. Nesses dois capítulos são apresentadas as maldições que viriam ao povo de Israel se ele fosse desobediente à lei de Deus. Em contrapartida, no capítulo 28, Deus apresenta as bênçãos que os filhos de Israel haveriam de usufruir se eles fossem obedientes. Então, compreenda, meu querido, existe maldição por detrás da desobediência e existe bênção para aqueles que são obedientes na palavra de Deus. Vamos então ler para podermos compreender que de facto o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, falando da maldição, ele refere-se ao que está escrito em Deuteronômio 27 e 28. Deuteronômio 27. Temos aqui, a partir do versículo 11, as maldições pronunciadas do Monte Ebal. Então, aqui as maldições começam no versículo 15, não é? Versículo 15. Mas antes de chegarmos aqui, vamos primeiro ver alguns versículos antes que vão nos levar a compreender por que o povo de Israel seria maldito desobedecendo a Deus. Então, vamos começar mesmo do versículo 1 do capítulo 27. Moisés, com os anciãos de Israel, deu esta ordem ao povo: guardai todos estes mandamentos que hoje vos ordeno. Versículo 2. E no dia em que passares o Jordão e entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, levantarás pedras grandes e as caiarás. 3. E escreverás nelas todas as palavras desta lei, quando tiveres passado para entrar na terra que o Senhor teu Deus te dá, terra que dá leite e mel, como te prometeu o Senhor, o Deus de teus pais. Quando tiveres passado pelo Jordão, levantareis estas pedras no Monte Ebal, como hoje vos ordeno, e as cobrireis de cal. Então, aqui Deus ordena aos filhos de Israel, por meio de Moisés e dos anciãos, para que eles possam se lembrar constantemente do quê? Das palavras da lei de Deus, E caso eles não fizessem, o que haveria de acontecer a eles? Eles teriam maldições, ou seja,
sendo eles desobedientes a Deus, seriam amaldiçoados. Então, é esta maldição que vem da lei. Se nós não guardarmos a lei de Deus, seremos malditos. Agora, quando lemos no capítulo 28, assim que é, percebemos que aqui são pronunciadas bênçãos que vêm da obediência desta mesma lei. Então, desobedecendo a lei de Deus, nos tornamos malditos. Porém, a boa notícia aqui está. Quando nós somos obedientes à lei de Deus, Deus promete bênçãos. Deus promete nos abençoar. Nós temos a concepção e a certeza de que a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras, foram inspiradas por Deus. Será que Deus pode se contradizer? De facto, que não. Deus não é homem para que minta. Deus não se contradiz. Pelo contrário, a Bíblia, as passagens, elas se complementam. Então, vamos ver que o mesmo apóstolo Paulo, que falou da maldição da lei em Gálatas 3:13, o que ele diz em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos 5:12. Melhor dizendo, Romanos 7:12. De modo que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Como é que algo santo pode ser maldito? É possível? Sim, irmã, é possível. Meu irmão, é possível. Algo que é santo, ao mesmo tempo ser maldito? Obviamente que não. Então, o apóstolo Paulo apresenta aqui a lei de Deus como sendo uma lei santa, uma lei pura, uma lei perfeita. Também dito que o mandamento é santo, é justo, é bom. Não é? É santo, justo e bom. Então, não há aqui nenhuma maldição. A lei não é maldita. Pelo contrário, a lei de Deus é uma bênção. Por que ela é uma bênção? Porque ela revela o caráter de Deus. A lei de Deus é uma salvaguarda para si e para mim. Você já imaginou uma cidade no trânsito, sem sinalização, com tantos veículos? Como você acha que seria aquilo? Alguns vêm do norte, outros vêm do sul, outros vêm do oeste, sem haver ordem, sem sinalização. É claro que seria um autêntico caos. Mas Deus, na sua onisciência, deu a sua lei ao ser humano, para que dela possa viver, possa obter a felicidade. Não é? Existe também um outro ponto que nós podemos ver em Mateus 5:17. Mateus 5:17, essas são palavras do próprio Jesus Cristo. Mateus 5:17. É dito aqui: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Então, o Senhor Jesus também fala do cumprimento da lei de Deus, mostrando que essa lei é útil, é necessária, é importante. Ainda, em Salmos 119, no versículo 142, Salmo 119, versículo 142, lemos o seguinte: a tua justiça é eterna
e a tua lei é a verdade. 151. Senhor, tu estás perto e todos os teus mandamentos são a verdade. 160. A soma da tua palavra é a verdade, e cada uma das tuas ordenanças dura para sempre. Portanto, querida, a lei de Deus é uma bênção. A lei de Deus é algo para si e para mim. Os que vivem na obediência são felizes, mas os que vivem na desobediência, veja só, você sendo criminoso, será que você vive seguro na sociedade? Sendo um assassino, sendo um consumidor de drogas, sendo alguém que vive infringindo a lei de Deus ou a lei na sociedade, será que essa pessoa vive em paz? Não. Mas alguém que guarda a lei, anda segundo os estatutos, anda segundo aquilo que são as recomendações, não é, da lei que rege a nação, segundo aquilo que é a palavra de Deus, será que essa pessoa teria algum receio? Obviamente que não. Por quê? Vive segundo aquilo que é correto. Então, quem vive corretamente não tem razão de temer coisa nenhuma. Compreende, querido, querida? E algo muito importante que Jesus, nosso Senhor, disse. Vou ler em João 14, versículo 15. Preste muita atenção neste texto, nesta passagem. João 14, versículo 15. É dito aqui: se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos. Cristo, Senhor Jesus, está dizendo que se você o ama, ou se você deseja mostrar amor por ele, deve guardar os seus mandamentos, a sua lei. Essa é a forma pela qual você poderá mostrar amor. E se a lei de fato é uma maldição, por que Jesus pediria que a gente guarde a lei? Já pensou nisso? De fato, a lei não é nenhuma maldição, mas a desobediência dessa lei é que nos trará maldição. Então, meu querido, minha querida, há felicidade em guardar a lei de Deus. No vídeo passado, nós vimos que sem Cristo a felicidade não é completa. E hoje trago mais esta novidade. Guardando a lei de Deus, você terá plena felicidade. A obediência é um segredo. A obediência é um segredo para obter a felicidade. Felicidade a qual encontramos unicamente em Deus. É meu desejo que o Senhor te abençoe, onde quer que você esteja, seja em casa, seja no local de trabalho, seja na rua, seja no transporte público, privado, em qualquer sítio onde você estiver, que você possa tomar essa decisão de andar do lado de Cristo, de guardar a lei de Deus, esta lei que é perfeita. No próximo estudo, no nosso próximo encontro, vamos ter mais detalhes sobre a lei de Deus. Eu quero orar por si. Meu Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai, por esta oportunidade. Obrigado por este irmão, por esta irmã que dedicou sua atenção para acompanhar esse vídeo. Que o Senhor abençoe. Ajude-o a andar nos seus caminhos, a guardar a sua palavra, a guardar seus mandamentos, para que consiga ter este poder e que nada possa impedi-lo de usufruir desta bênção e felicidade que o Senhor oferece aos obedientes. O que traz ao Pai a maldição é a desobediência à sua lei, e não a sua lei como maldição. Que o Senhor
nos guarde. Cuide, Senhor, desta pessoa, deste irmão e desta irmã. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Foi um prazer enorme. Nos vemos no próximo vídeo. E que Deus o abençoe grandemente. Amém?